Com o êxodo rural e o crescimento populacional, a população mundial está cada vez mais habitando os grandes centros urbanos. Em razão disso, é evidente, principalmente nas grandes metrópoles, que algo deve ser feito para a melhoria dos serviços públicos e da sustentabilidade, a fim de evitar problemas sociais e econômicos. Com isso, a criação de cidades inteligentes torna-se um assunto que desperta muito interesse, tanto nos governos quanto na população. Cidades inteligentes, cidades conectadas ou smart cities são centros urbanos muito otimizados que utilizam seus recursos tecnológicos de maneira muito eficiente e que muitas vezes conseguem melhorar consideravelmente o bem-estar da sua população. Essas cidades possuem uma característica bem marcante, que é o fato de conseguirem coletar muita informação dos seus habitantes e utilizá-la para resolver problemas sociais de maneira mais adequada. Um exemplo bem importante disso é Ann Arbor, nos Estados Unidos, onde a Ford, em parceria com a prefeitura, coletou diversos dados sobre a mobilidade urbana no município, resolvendo os diversos problemas dela e unindo diversos setores. Tendo isso em vista, cidades inteligentes conseguem integrar em sua organização 3 pontos basilares objetivando um bem comum: infraestrutura, planejamento e inteligência. Entretanto, cidades inteligentes são diferentes entre si, uma vez que seu propósito é sanar as necessidades da população, algo variável em cada local. A partir disso, percebe-se que o que cada cidade precisa para ser considerada inteligente é volátil. Essa definição varia, por exemplo, com alguns órgãos que definem como a necessidade de engajamento por parte dos cidadãos. Outros consideram que é ter mobilidade limpa, acessível, segura e eficiente. Porém, alguns fatores são considerados mais relevantes que outros, como ser voltada para a qualidade de vida da população, dando acesso à cultura e à educação de qualidade, ter envolvimento de stakeholders, ser baseado em um planejamento com mentalidade de sustentabilidade, otimizar a utilização de recursos, possuir um alcance internacional. Agora que já se sabe os fatores que levam uma cidade a ser considerada inteligente, é importante saber que o modo como esses fatores são inseridos nos leva a classificar as cidades inteligentes em 2 tipos de abordagem: bottom-up ou top-down. As aplicações bottom-up trabalham com dados de sensores que são instalados por toda a cidade, como câmeras de monitoramento, redes sociais, e a partir disso, eles integram esses diversos setores em uma só plataforma, o que permite o gerenciamento eficiente dos serviços a partir dessas informações que são coletadas. Esse formato é o formato comumente utilizado pelas grandes cidades que buscam tornar seus serviços mais inteligentes. Um exemplo bem interessante de cidade que utiliza aplicações bottom-up é a cidade de Moscou, que após sofrer graves problemas de congestionamento, desenvolveu uma aplicação que mostra aos motoristas as vagas disponíveis na cidade antes mesmo que eles saiam de casa. Essa aplicação ela é uma aplicação bottom-up porque ela melhora o serviço de uma cidade por meio de sensores colocados em câmeras, ou seja, por meio dos avanços tecnológicos. Top-down recria cidades do zero, tornando-as naturalmente inteligentes. Um exemplo dessa aplicação é a Woven City, que começará a ser construída no Japão, aos pés do Monte Fuji, em 2021. Está nos planos energia elétrica proveniente de células de hidrogênio e um ecossistema totalmente conectado, além de um tráfego organizado de acordo com 3 categorias de mobilidade: uma área exclusiva para veículos mais rápidos, outra para os mais lentos, pedestres e equipamentos para deslocamento individual, e outra apenas para deslocamento a pé. Outro exemplo nesse sentido é Songdo, na Coreia do Sul. Lá, urbanistas, arquitetos e construtores estão colocando uma infraestrutura de rede que usa tecnologias avançadas para melhorar a qualidade de vida da cidade. Além do mais, permite que se construa a rede ideal de informação e comunicação, de modo que conectem todos os subsistemas dos edifícios entre si, ou seja, conectando sistemas de energia, sistemas de alarme de incêndio. Além disso, Songdo está levando a eficiência energética ainda mais longe, colocando telepresence em todas as casas, escritórios e escolas, permitindo que as pessoas se conectem entre si através de vídeo. Isso reduz a emissão de carbono da cidade, já que reduz a necessidade em viajar. Para que essas cidades inteligentes sejam viáveis em um âmbito geral, um recurso muito promissor são as conexões mais rápidas.
A tecnologia 5G, por exemplo, já que possui alta velocidade e baixa latência. Mas, na verdade, essas formas de viabilização são só meios usados para um fim, uma vez que, se a cidade cumprir o papel de ser mais benéfica ao bem-estar populacional, utilizando alguns dos pontos anteriormente apresentados, o que muda é a forma como chegamos lá, que pode ser utilizando técnicas mais avançadas ou mais simples. Um exemplo bem promissor desses projetos são os semáforos que ajustam o tempo dos congestionamentos com base nas informações do monitoramento do trânsito. Esses faróis inteligentes, de certa forma, conversam com os veículos, transmitindo informações a eles que permitem o carro chegar ao local no momento em que o farol está verde. Algo bastante utilizado em Düsseldorf Ford, na Alemanha. Outros projetos bastante interessantes que estão sendo muito utilizados nas cidades inteligentes são os parquímetros completamente automatizados, as luzes que acendem somente quando necessário e tubos subterrâneos que são utilizados para levar o lixo. Este último em especial é bastante utilizado na cidade de Barcelona, a qual espalhou diversos tubos pela cidade que funcionam durante os 7 dias da semana. Esses 3 projetos possuem uma característica em comum. Eles utilizam a inteligência artificial e a internet para manipular situações completamente cotidianas, mostrando que a gestão da cidade acaba se tornando muito mais simples com elas. Todavia, apesar de todo o otimismo com relação às cidades inteligentes, elas enfrentam sérios contratempos e polêmicas, tendo em vista que alguns recursos tecnológicos ainda necessitam de aprimoramento e, principalmente, que algumas questões sociais começaram a ser levantadas a partir de seu desenvolvimento. Pois em alguns países, como por exemplo a China, já é perceptível a utilização desses recursos para invadir a privacidade e controlar a população. Além disso, a intensa privatização de setores essenciais para os habitantes tem sido apontada por alguns como preocupante, uma vez que pode impedir uma fiscalização e manutenção mais eficiente, pois na esfera pública há uma maior facilidade em controlar os representantes desses setores, o que pode vir a evitar a corrupção e, consequentemente, o uso indevido de recursos públicos.